Olá, tudo bem? Eu sou pastor Maurício, pastor na Igreja Presbiteriana Conservadora de Paranaguá, e eu gostaria de ter uma conversa com você no texto de Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17, que nos diz assim: Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactai das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. 28 de abril de 2020. Há alguns meses atrás, sendo mais específico, há 5 meses atrás, estávamos nos reunindo e observando o calendário de 2020 e vendo quantos feriados prolongados esse ano teria e fazendo programações. Vimos as datas, como elas podiam se encaixar, as viagens, como elas poderiam ser feitas e como poderíamos aproveitar melhor as nossas agendas. E um pequeno vírus fez com que a agenda do globo terrestre inteiro fosse, nesse momento, alterada e sem previsão de como as coisas poderão ser resolvidas, porque existem compromissos que você pode reagendar, outros não. E existem acontecimentos que são inesperados e que deram de acontecer justamente nesse período. Como, por exemplo, a partida daqueles que se foram nesses dias, com a triste situação de nem mesmo fazer seus velórios, enfim. Nos faz lembrar como a vida ela é passageira e como acabamos de ver, é como a neblina, é como a fumaça. Você olha para a fumaça e você não consegue acompanhar porque ela some, ela foi. É como o vapor d'água que está a ferver, você observa a continuidade do vapor, mas aquela gotícula minúscula, microscópica, você vê e some. Assim é a vida. A gente está vivendo, estamos usufruindo, estamos nos planejando, estamos seguindo o curso que está diante de nós e de repente se foi, passou. Então, nós somos chamados através da Escritura Sagrada a olhar para a nossa vida e lembrarmos justamente das circunstâncias passadas onde planejamos e fizemos roteiros e decidimos, determinamos horários, funções, enquanto ao invés de sentar, planejar, definir e decidir de fato o que haveria de acontecer, a recomendação de Tiago na palavra de Deus é: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. A sabedoria descrita aqui por Tiago é como a capacidade de entender as coisas. É reconhecer que Deus, na sua infinita
sabedoria e graça, coloca diante de nós os acontecimentos e as respostas destes acontecimentos precisam levar em consideração a fragilidade da nossa vida, como os nossos planos podem ser frustrados e como Deus pode conduzir as coisas de uma maneira diferente das quais nós estamos acostumados ou até mesmo esperamos. E ao reconhecer que não temos o controle de tudo que acontece em nossa volta, isso não deixa desestabilizado. Talvez você esteja até cansado de ouvir reflexões e mensagens que lembrem isso, mas é sempre importante olhar novamente, lembrar novamente e com segurança no Senhor reavaliarmos como estamos lidando com a própria vida, de como estamos tomando atitudes. Porque a atitude correta quando fazemos planos para o futuro é colocada aqui nesse texto em contraste com um, uma vontade arrogante do tipo, eu vou fazer, eu sou capaz, eu consigo. O erro não é planejar o futuro. O erro é achar de que por planejarmos o futuro, certamente aconteceriam. Então, se o Senhor quiser, não somente vivemos, como também faremos isso ou aquilo. Não se trata apenas de declarar formalmente estas coisas, mas de realmente crer nelas e planejar à luz delas. Não é para se expressar ou fazer como uma palavra mágica ou um jargão, ou apenas colocar na linguagem, nas fraseologias evangélicas. Não, não, não. Mas colocar a vontade de Deus como um fator dominante da nossa história, na nossa vida. Se o Senhor quiser, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O querer de Deus é o que determina o sucesso dos nossos planos. Primeiro porque dele depende nossa vida. Se o Senhor quiser, nós viveremos, como diz o texto. Então, se vivermos, nós teremos a oportunidade de planejar, e se o Senhor quiser, executará e fará conforme os planos. Deus mantém em suas mãos a vida humana, Ele nos sustenta, Ele nos nutre, e nós precisamos estar vivos para que os nossos planos sejam realizados. Apenas uma pessoa viva pode casar, apenas uma pessoa viva pode terminar os seus estudos, apenas uma pessoa viva pode trabalhar e garantir alguns resultados. Então, louvado seja Deus pela vida. Então, se o Senhor quiser, amanhã estaremos vivos para lutar pela vida que desejamos ter. Mas isso depende do Senhor. As nossas realizações e conquistas dependem da vontade de Deus. Enfim, essa atitude sempre acompanhou a palavra do Senhor. Quando o Senhor Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso, ele diz: seja feita a vossa vontade. Quando olhamos para Provérbios capítulo 16, que diz que a palavra certa dos lábios vem do Senhor. Quando lembramos de Provérbios 27:1, que diz: não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Enfim, não temos o controle sobre o que acontecerá, por exemplo, no dia 24 de abril de 2020, o dia de amanhã. Então, se o Senhor quiser, estaremos vivos. O que esta pandemia trouxe à tona é como isso é próximo a nós e como nós devemos nos portar diante disso, porque está tudo fora do nosso controle. Não há nada que esteja de acordo com os planos estabelecidos para esses dias.
Estamos vivendo um dia de cada vez, sem saber como será o dia de amanhã e as notícias de amanhã. E num contexto brasileiro, com tantas instabilidades, nós não sabemos o que pode estar nos noticiários, porque as coisas estão simplesmente acontecendo, acontecendo, e não estamos dando conta de absorver todo o noticiário, todas as notícias. Temos de fazer preferência sobre o que acreditamos, sobre o que queremos ouvir, ou como iremos absorver as nossas informações e onde serão essas fontes de informações. Ou seja, é tanta coisa que no mesmo tempo em que a velocidade das informações chegam para nós, nós não conseguimos assimilar e muito menos hoje em dia planejar o que acontecerá amanhã. No máximo, talvez o almoço, que logo mais cairá em esquecimento no outro dia, dadas as tamanhas informações. Hoje é terça-feira, ontem foi segunda, mas parece que fazem 10 dias que estamos vivendo o mesmo dia. Ou meses que estamos vivendo o mesmo dia. Então, com quem eu tenho que me preocupar? Eu tenho que me preocupar em não ser arrogante, porque a arrogância vem do maligno. Não é algo de Deus. Portanto, como diz o verso 17, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. A minha preocupação nesses dias de isolamento, de planos frustrados, onde recluso, eu devo me perguntar: qual o bem que eu fiz hoje? Qual a coisa boa que eu fiz, e não boa porque me agrada, e não boa porque vai agradar alguém, não boa porque eu fiz alguém sorrir, é boa porque agrada a Deus. E Deus se agrada quando sua palavra é obedecida. Em todos os aspectos, desde o requisito fé como social, desde o comportamento particular como no coletivo, desde em casa ou na ida ao supermercado, desde o silêncio e daquilo que alimentamos na nossa mente com o que ouvimos e com aquilo que queremos acreditar, e nas intenções das palavras que proferimos ou digitamos em nossas redes sociais. Qual o bem? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz. Aquele que sabe que devia fazer a coisa certa naquele momento, naquela ocasião específica e não fez. Essa deve ser a nossa preocupação imediata. É saber fazer o bem e fazê-lo. Se fazer o bem significa, nesse exato momento, talvez se isolar de pessoas queridas, vamos fazer esse bem. Se fazer o bem nesse momento é orientar a pessoas a manterem uma certa distância física pela nossa saúde, vamos assim fazer. Se, veja isso, se fazer o bem nesse momento é trazer uma mensagem da palavra de Deus que irá confrontar as idolatrias do coração, isso deve ser feito. Se fazer o bem é fazer com que a mensagem do Evangelho atinja outros lugares por meio das nossas redes sociais, então vamos fazer. E se eu sei de que todas estas coisas são o bem que eu posso fazer nesses dias e não estou fazendo, eu estou pecando. Se eu sou cristão, se eu sei que eu estou pecando, a minha obrigação é de deixar o pecado arrependido e fazer a coisa certa. Então não hesite fazer o que é certo, que glorifique a Deus, mesmo que isso te constranja, mesmo que isso seja desagradável, faça a coisa certa. Não é porque os nossos planos foram frustrados e de forma impositiva estamos reclusos que vamos agora agir de forma rebelde. Apenas crianças mimadas acabam caindo no erro de, por birra, não obedecer a uma ordem superior.
Não vamos ser mimados nesse momento ou mal criados nesse momento. É necessário fazermos aquilo que é certo, porque glorifica a Deus e é a única coisa que temos a fazer agora. A obrigação de estarmos isolados nos limita a fazermos pouquíssimas coisas. Tudo que podemos fazer está cercado em quatro paredes e é nessas quatro paredes que devemos fazer tudo. E limitando, não temos a opção do passeio, não temos a opção de ir ao trabalho, não temos a opção de ir à igreja, no sentido de ir ao templo junto com os outros irmãos, não temos a opção de ir à escola, à faculdade, ao cursinho, visitar um amigo, dar um passeio no shopping ou qualquer coisa do tipo. Nós não temos essa opção, temos pouquíssimas coisas a fazer. E das pouquíssimas coisas a fazer, há algo importantíssimo a ser feito, e é fazer o bem, fazer o certo, fazer aquilo que glorifique a Deus. Estamos observando pessoas que estão superproduzindo em dias de quarentena. E legal isso, aqueles que assim podem fazer. Mas produzam resultados que glorifiquem a Deus, tenham uma vida prática que glorifiquem a Deus, façam o bem. Não dê brecha para que o pecado se instale e usufrua desses dias isolados da sociedade. Faça o bem, faça o certo. Mesmo estando isolado forçadamente pelas circunstâncias, faça sempre o certo. Faça aquilo que glorifique a Deus e ocupe esses tempos ociosos, aliás, essas horas ociosas, com coisas que glorificam a Deus, para o seu bem-estar com o Senhor e o seu crescimento e amadurecimento espiritual. Deus te abençoe, um forte abraço e até mais.